Albon reclama do seu segundo abandono consecutivo nas corridas. Russell comenta por que a Mercedes vai mal em pistas quentes. Piastri confessa que foi prejudicado pela McLaren. Piastri admitindo que a sua estratégia fez perder tempo em relação ao Norris. Apesar de ter conquistado o pódio, Leclerc criticou a sua equipe. Alpine interessada em Bottas? Vamos desvendar isso aí, pois até mesmo a própria Fórmula 1 oficial fez uma matéria a respeito. E de novo está circulando a possibilidade do Verstappen sair da Red Bull e ir para a Mercedes. O chefe da Mercedes falou sobre isso hoje. O conselheiro de pilotos da Red Bull também. Chefe da Sauber mandou mensagem para a McLaren durante a corrida na Áustria para ajudar em Bortoleto. Pois é, vou explicar isso para vocês. Expectativa do Bortoleto para a próxima corrida GP da Grã-Bretanha. E a Sauber está investindo pesado em seu carro, atenção. E o principal de hoje, que história é essa que o Verstappen está querendo que Horner saia da Red Bull? Ou Horner sai, ou Verstappen sai. Hoje é terça-feira, dia 1º de julho. E este é o quadro Notícias Relevantes da Fórmula 1. De segunda a sexta-feira, as principais e mais relevantes notícias dos bastidores, do paddock ou da Fórmula 1 para você. Aqui não falamos de rumor, especulação e nem achismo. É uma cobertura interativa e verdadeira dos bastidores da Fórmula 1. Se tem rumor, nós checamos os fatos e expomos para vocês. Eu valorizo o meu e o seu tempo, então se você gosta disso, deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos. E lembrando, não deixe de assistir nossa análise muito boa sobre a interferência da McLaren na corrida do Piastri e do Norris e da análise detalhada da corrida também do GP da Áustria. Vou deixar o link desses dois vídeos nos comentários fixados. Assistam, tá imperdível. Pois na telemetria você realmente fica por dentro de tudo que acontece na corrida e fora dela também. Alexander Albon é o atual 8º colocado no campeonato de pilotos, está indo muito bem, porém ele abandonou no Canadá, na Espanha e também abandonou na última corrida na Áustria. 3 abandonos consecutivos e mesmo assim ainda permanece na 8ª colocação. Essas 3 corridas ele poderia pontuar e ele começa a ficar irritado com isso. Ele diz que precisou sair do carro sem entender o que aconteceu. E a sensação que ele teve dentro do cockpit foi similar à que ele teve no Canadá. E a equipe não sabe resolver isso. O carro está superaquecendo há 3 corridas seguidas. E o superaquecimento gera problemas eletrônicos e mecânicos. Isso é muito frustrante para ele. Porém, no GP da Áustria, a coisa se intensificou, porque o Sainz também teve que abandonar por problemas em seu carro. O carro dele pegou fogo. No caso do Sainz, foi um problema mais específico, mas mesmo assim, não deixa de ser um problema. A Williams começou muito bem esse campeonato, mas nas últimas 3 corridas não pontuou nada, exceto com o Sainz na 10ª colocação, um pontinho. Mas para uma equipe que é a atual 5ª colocada com 55 pontos, fazer um pontinho nas últimas 3 corridas é muito preocupante. Alerta na Williams. Amigos, o legal das informações que eu trago para vocês aqui, sem achismo, é que não é simplesmente ler a notícia para vocês, interpretá-las e faço uma breve análise técnica e histórica do assunto. Olha que interessante como essas notícias se encaixam. O Russell também está frustrado, pois na Áustria o carro dele não teve um bom desempenho. Quem assistiu meu resumo da corrida sabe exatamente o que aconteceu. Ele diz que a Mercedes tem dificuldades em uma pista cuja temperatura está alta, e na Áustria foi 50 graus a pista e 30 o ambiente, bem quente, e a Mercedes simplesmente não sabe resolver isso há 2 anos. Não tem respostas. O que é curioso, pois no Canadá, o Russell venceu, a Mercedes teve um ótimo desempenho. Eles pensaram que esse desempenho foi por causa da atualização e modificação da suspensão. Pensavam que na Áustria a suspensão garantiria um bom gerenciamento da temperatura dos pneus, mas não deu certo. Realmente é um problema fundamental de projeto do carro da Mercedes. Porém, ainda segundo Russell, a Mercedes tem uma ideia como pode solucionar isso. E de fato, vem tentando ao longo do tempo, vem minimizando esse problema. Este ano, por exemplo, o carro está bem melhor do que o ano passado. E agora eles vão para Silverstone, na Grã-Bretanha, onde ano passado quem venceu foi Hamilton. Russell precisou se retirar da corrida na Grã-Bretanha no ano passado, mas tecnicamente o carro da Mercedes vai bem lá. E esse ano tem tudo para ser melhor ainda. Veremos como vai ser. Agora, olha isso que interessante. Enquanto a Williams está com superaquecimento, a Mercedes também sofre com superaquecimento em seus pneus, dependendo da pista. A McLaren, que também usa o mesmo motor Mercedes que a Williams usa, e por óbvio que a Mercedes usa, a McLaren não sofre com nenhum tipo de superaquecimento. Só uma informação extra para vocês, para terem uma noção de como realmente a McLaren está fazendo um bom projeto com seu carro. Mas vamos lá, o Piastri, na entrevista pós-corrida, já depois com a cabeça fria, ele evitou criticar a McLaren, mas confessou que a estratégia que a equipe usou para ele fez ele perder muito tempo. Piastri avalia que parando depois o Norris no pit stop, e na Áustria tiveram 2 pit stop, de qualquer forma ele perderia tempo. Contudo, a polêmica nessa questão foi em torno da primeira parada no pit stop, o qual eu detalhei para vocês no vídeo de ontem. McLaren parou o Piastri 4 voltas depois do Norris. Aconteceu muita coisa nesse período que vocês podem conferir no vídeo, mas aqui o fato é que McLaren parou Piastri 4 voltas depois do Norris, fazendo-o perder tempo. Aqui ele confessou que de fato ele perdeu muito tempo nisso, e perguntaram para o Piastri se
A história, o desfecho seria outro caso a McLaren parasse ele logo após o Norris, na volta seguinte. Ele se esquivou, evitou criticar a equipe diretamente e se esquivou da resposta, dizendo que não sei, tem que ver isso aí direito. É que de qualquer forma, parando depois, você sempre perde tempo. Olhando para trás, olhando o que aconteceu, talvez assistindo a corrida, talvez nós possamos dizer que não foi a escolha certa para 4 voltas depois. Mas há muitas coisas que você pode dizer depois que o tempo passou. Então Piastri muito articulado para responder, evitando criticar a equipe e a estratégia que usou. Suspeito, hein? E o Leclerc, que mesmo indo muito bem, alcançando um pódio, criticou a equipe. Pois é, ele disse que o terceiro lugar seria o máximo que ele poderia fazer. Não daria para vencer a McLaren. A única chance dele seria na curva 1, que ele estaria mais próximo dos carros da McLaren. Após a largada, ele tentou atacar o Norris, que largou em primeiro, mas o Norris fechou a porta. E por causa disso, abriu espaço para o Piastri o ultrapassar. E aí ele perdeu o segundo lugar logo nas primeiras curvas e aí acabou, não teve mais chance. E ele comenta que mesmo se ele tivesse mantido a segunda ou a primeira colocação, de repente, depois de 3 ou 4 ou 5 voltas no máximo, ele seria ultrapassado pelas McLaren, pois não teria ritmo para manter a liderança. Só é duro, hein? Mas ao final da corrida, Leclerc ficou a 20 segundos atrás do Lando Norris. E olha que as McLarens se envolveram em várias confusões ao longo da corrida e brigaram na maioria das voltas. E quando os carros brigam durante a corrida, perdem muito tempo. E mesmo assim, a Ferrari não conseguiu alcançar. Inclusive, o próprio Piastri e o Norris comentaram isso, que mesmo eles brigando ao longo da corrida, ainda assim tinham mais ritmo que a Ferrari que vinha atrás. É incrível. Chega a ser quase humilhante isso. Então Leclerc aponta que definitivamente a Ferrari precisa de mais ritmo. Trouxeram atualização para a Áustria e vai ter mais agora atualização para a Grã-Bretanha, Silverstone, Inglaterra, Reino Unido, e vai ser decisiva porque vem a suspensão nova da Ferrari, peça importante para o desempenho. Mas não somente ela, várias outras equipes também trarão atualizações. Vamos ficar de olho. Vamos lá, pessoal, que história é essa do Bottas ir para a Alpine? O que aconteceu? Eu sei que é a típica matéria ou vídeo que o pessoal faz, coloca choque geral, isso vai mudar tudo, bomba, mas que na verdade de bomba não tem nada. Mas é algo interessante e a se destacar, porque a própria Fórmula 1 fez uma matéria muito completa sobre isso, bem legal, viu? Mas eu já adianto para você que essa matéria toda é basicamente contação de história, coisas que aconteceram no passado. Ou o que aconteceu até chegar nessa situação. Acontece que não houve nenhuma reunião secreta, sim, o Flávio Briatore conversou com o Toto Wolff, chefe da Mercedes, e logo após essa conversa, claro que tinha um monte de paparazzi lá, e entrevistaram os dois. O que se sabe de fato da boca desses dois diretores e chefes de equipe é que o Briatore não está feliz com a atuação do Colapinto, não está, inclusive até emitiu uma nota oficial para a equipe, dizendo que após última análise e após outra corrida sem pontos, a equipe perdeu terreno para os rivais, diretos no campeonato. E francamente, esse nível de desempenho é cada vez mais preocupante, disse Briatore oficialmente. Então de secreto não teve nada. Vamos contextualizar para vocês, a Alpine é qual a última equipe do grid, com apenas 11 pontos. E o GP da Áustria computou a 5ª corrida do Colapinto, argentino, na Alpine. 5ª corrida, 5 provas, é a quantidade que a Alpine disse que daria para o Colapinto para entregar resultado. Ele não entregou. 16º, 13º, 15º, 13º e 15º, agora na Áustria, com uma confusão, uma barbeiragem que ele fez, quase tirou o Piastri da corrida. Esse trecho está no resumo detalhado da corrida que eu fiz. O outro piloto da Alpine é o francês, a Alpine equipe francesa, o Gasly é francês, então a Alpine tem muita consideração pelo Gasly, e o Gasly vai permanecer na equipe para o ano que vem e para outros anos também. Contudo, o carro da Alpine não está bom. Gasly é o atual 16º colocado do campeonato com apenas 10 pontos, mas nas últimas 2 corridas ele não pontua. Colapinto é o segundo piloto ainda nessa temporada. O primeiro foi o Jack Durham, também não entregou bons resultados, bateu muito carro, foi demitido. Colocaram o Colapinto, 5 corridas, sem nenhum resultado, sem nenhum ponto. A Alpine começou a repensar a situação do Colapinto, mesmo que semanas atrás a Alpine tinha falado que o Colapinto ficaria até o final da temporada porque o Briatore gosta muito do Colapinto e enxerga muito potencial nele. Palavra do Briatore de semanas atrás. E aí chegamos nessa reunião do Briatore para Toto Wolff. Qual foi o teor dessa reunião? Realmente eles querem contratar o Bottas, que é o piloto reserva da Mercedes, para assumir o carro do Colapinto e terminar a outra metade do campeonato? Toto Wolff disse que o assunto não foi esse, apenas sobre motores. Pois a partir do ano que vem, a Alpine, que atualmente recebe motor Renault, vai passar a ser cliente da Mercedes e vai correr também com os motores Mercedes. Então o teor da conversa secreta entre Alpine e Mercedes foi para
definirem o acordo do motor. É claro, isso é o que eles falaram, mas padrão na telemetria eu não falo de rumor, nem achismo e nem especulação. A verdade é uma só. Existem dezenas de pilotos que têm a superlicença que podem pilotar um carro de Fórmula 1. Então quando a imprensa vê dois chefes de equipe tomando um cafezinho, já criam especulações para ver quem vai ter mais visualização e engajamento. Esse rumor pode vir a acontecer? Pode. Como também daqui a alguns dias ou algumas semanas, pode se tornar uma grande notícia falsa, desinformação. Por isso, quando tem algo desse tipo, eu venho até vocês trazendo os fatos e não alucinações. E aqui entramos em mais um assunto polêmico. Vamos começar com Toto Wolff. Em meio aos rumores que Verstappen pode sair da Red Bull e ir para a Mercedes, vamos aos fatos sobre isso, porque o Toto Wolff também falou algo a respeito hoje. O que nós sabemos até agora é que o Toto Wolff não esconde de ninguém que está tentando contratar Max Verstappen, porém Max Verstappen desde o ano passado, vou mostrar nesse vídeo ainda, expõe uma lealdade muito firme à Red Bull. Inclusive Verstappen deu entrevista hoje sobre isso, vou trazer, calma aí. Então o que o Toto Wolff, chefe da Mercedes que está tentando contratar Max Verstappen, disse hoje? É o seguinte: Max Verstappen é um cara muito leal. Toto Wolff não acha que o Max Verstappen vai aceitar a primeira oportunidade em abandonar o barco, sair da Red Bull só porque as coisas na Red Bull estão indo mal. A dinâmica dele em torno da equipe e do Helmut Marko é muito boa. Mas é claro que Toto Wolff, muito esperto, argumentou de forma técnica como seria uma possível saída do Max Verstappen. Vai depender se o carro ano que vem vai ser competitivo. O carro do ano que vem vai ser competitivo, não desse ano. E ele comenta que ano que vem a Red Bull vai começar a fabricar o seu próprio motor em parceria com a Ford, que já fez motores para a Fórmula 1 de sucesso, mas está afastada da Fórmula 1 há muito tempo. Em contrapartida, a Mercedes, que é reconhecida atualmente como um dos melhores motores da Fórmula 1, juntamente com a Honda que atualmente fornece o motor da Red Bull. Mas ano que vem a Honda vai deixar a Red Bull, vai para a Aston Martin e a Red Bull vai querer assumir as rédeas da fabricação do motor. E isso pode ser um tiro no pé. E o Toto Wolff comenta justamente sobre isso. A probabilidade da Red Bull, como fabricante de motor, no seu primeiro ano ter sucesso, comparado com a chance do motor Mercedes ser bom. Também já trouxe essa informação para vocês, é quase unânime. Até mesmo o Christian Horner confessou em entrevistas meses atrás que a Mercedes pode ser a equipe que vai ter a vantagem ano que vem por conta do seu motor. Tem um know-how, uma experiência muito gigante em motores híbridos. Agora, continuando os fatos, para finalizar esse assunto, Helmut Marko, conselheiro de pilotos da Red Bull, um cara que o Verstappen confia muito, disse que não há nenhuma possibilidade do Max Verstappen sair da Red Bull este ano. Claro que esta fala do Helmut Marko tem um pouco de presunção, mas ele argumenta algo assim, resumindo: não pode o Max Verstappen ter um resultado ruim apenas, que aí as pessoas, mídia e imprensa já usam esse resultado ruim para agitar as coisas, criar especulações, rumores e contenda sobre a situação dele na equipe. Ele reforça que o contrato do Max Verstappen é até 2028, porém ele tem sim uma cláusula de desempenho, mas da forma que as coisas estão atualmente, não há absolutamente nenhuma razão para que o contrato não seja cumprido. E nesse mesmo dia entrevistaram o Max Verstappen sobre isso. Se ano que vem ele estará pilotando pela Red Bull, Max Verstappen, muito curto, disse: acho que não precisamos falar sobre isso, né? Não sei, você quer que eu repita o que eu disse ano passado? Ano passado, 2024, e eu trago para vocês aqui. Verstappen destaca longo contrato com a Red Bull e garante permanência para 2025. Pessoal, ano passado já era ventilado o rumor dele sair da Red Bull, porém a Red Bull conseguiu ali o campeonato mundial para ele, então até aí tudo bem. Porém este ano vai ser difícil ele ser campeão mundial. E devemos lembrar que ano passado a mídia levantou essa especulação do Verstappen sair da equipe, mesmo ele liderando o campeonato, por conta da polêmica envolvendo o Christian Horner, chefe da equipe, onde o pai do Max Verstappen criticava o Christian Horner abertamente, porque o Horner estava sendo processado por assédio, entre outras coisas. Então a mídia começou a levantar que ele poderia também sair da Red Bull, já que o pai dele queria que ele saísse, já que o pai dele estava fazendo de tudo para que ele saísse da Red Bull naquele momento. E lá naquele ano, 2024, ele meio que ignorava essas perguntas, o Verstappen, Verstappen piloto. Dizia que ele está muito feliz onde está e que a Red Bull estava preocupada e concentrada para o próximo ano. Lembrando que essa entrevista foi em 2024. E aí a repórter insistiu para ele: mas ei, você vai ou não ficar na Red Bull para 2025? Verstappen direto falou: você não entendeu minha resposta? Sim, estamos trabalhando no carro do ano que vem. E a equipe e eu estamos muito focados nisso. E agora eu trago para vocês uma entrevista deste ano, em abril, do Max Verstappen. Também lá em abril o pessoal já falava que poderia sair da Red Bull, etc. Porque a Red Bull não estava boa, né? Em abril, já várias corridas se passaram e a McLaren já mostrou muito superior e a Red Bull com dificuldade. Então lá em abril começou a levantar: a cláusula de desempenho do Max Verstappen, ele vai poder sair da Red Bull, Toto Wolff quer contratar ele.
Eis que entrevistaram Max Verstappen, e ele foi curto e direto na sua resposta. Muita gente está falando sobre isso, meu futuro, menos eu. Como eu já disse antes, quero focar no meu carro, trabalhar com as pessoas da equipe. Isso é tudo que eu penso na Fórmula 1 nesse momento. Eu estou muito tranquilo. E agora, analisando definitivamente essa notícia aqui, que impactou essa semana, e tem youtubers por aí que tá dizendo que essa notícia vai ser a notícia do ano da Fórmula 1, a grande bomba. Verstappen condiciona a permanência na Red Bull à saída do Horner, ou seja, ou o chefe da Red Bull Horner sai, ou Verstappen sai. Atenção, disse um site alemão. Foi o Verstappen que disse? Foi o empresário do Verstappen que disse? Foi alguém da Red Bull que disse? Não, foi um site alemão, um jornalista. Então vamos lá. Ano passado, quando estourou o escândalo de assédio do Christian Horner, o Verstappen, depois de muito tempo, deu a sua opinião sobre isso. Ele estava evitando falar, mas ele deu a sua opinião. Como sempre, começou dizendo que ele está totalmente focado no carro e no desempenho. É isso que ele faz na equipe. E depois se referindo ao Christian Horner, seu chefe, dizendo que quando eu vejo o Christian Horner trabalhando na equipe, ele tem sido um chefe de equipe incrível. Do lado do desempenho, você nem pode questionar isso. Deu 4 títulos para o Max Verstappen. E o Christian Horner está na Red Bull desde 2005, se não me engano. Então o Horner, na Red Bull, ele tem mais cargos além de ser chefe de equipe. Ele tem muita influência lá. E o Verstappen continua, dizendo que ele fala muito com o Christian durante todo o fim de semana. E ele é totalmente comprometido com a equipe. Claro que, atualmente, ele está um pouco distraído por causa do processo de assédio. Inclusive, ano passado, naquela época, teve corridas que o Christian nem foi. Mas nós apenas nos concentramos no lado do desempenho. E é assim que todos trabalhamos juntos. Tá, mas e como o Christian Horner está reagindo a esses rumores atuais da possível saída do Verstappen? Vamos ver? Ele já falou sobre isso. Ele simplesmente disse que é muito barulho. E o Verstappen fica bastante irritado com isso. E ele reforçou que somos muito claros com o contrato que temos com Max Verstappen. É até 2028. Tudo o que foi dito é puramente especulativo. Tendemos a não dar muita importância para isso. E sobre o Max Verstappen, sabemos claramente onde estamos. Assim como o Max, tudo está sujeito a ruídos. E, obviamente, o contrato permanece confidencial para ambas as partes. Tudo segue seu curso normal. E estamos absolutamente dentro desse quadro. E está claro que a temporada de bobagens começa agora. Ah, e só lembrando, essa matéria que eu li para vocês é da própria Fórmula 1. Aqui tem fonte verificada. E é claro que no finalzinho da entrevista, Horner deu uma cutucada no chefe da Mercedes, Toto Wolff, se referindo ao George Russell, dizendo que se eu fosse o Russell, eu ficaria preocupado, porque é o contrato dele que acaba esse ano, e se não for renovado até as férias, não tem equipe para o ano que vem. Mas é claro que nós sabemos porque a Mercedes não renovou o contrato com o Russell ainda, né, amigos? Tá tentando contratar Max Verstappen. Isso também tá muito claro, Toto Wolff já confessou várias vezes isso, e não é segredo para ninguém. Não só o chefe da Mercedes, como até mesmo o chefe da Sauber, o Flavio Briatore, o diretor Zac Brown da McLaren também já disse, toda e qualquer equipe quer ter Max Verstappen. O James Vowles da Williams também já disse isso. Toda e qualquer equipe quer ter Max Verstappen. Se pintar uma oportunidade, Max Verstappen vai ter muitas mensagens no seu WhatsApp pedindo para trocar umas ideias. Esclarecido esse assunto, pessoal? Bora pro próximo, que esse vídeo de notícias está muito longo já. É porque eu prezo pela qualidade da informação. Aqui não tem videozinho de 8 minutos só não, tá? E vocês sabiam que existe uma estratégia por trás dos vídeos no YouTube de 8 minutos? O YouTube, ele paga muito mais para os vídeos que tem no mínimo 8 minutos. Então por isso que muitos canais postam vídeo de 8 minutos cravados. 8 minutos e pouquinho, 8 e alguma coisa. Mas aqui eu não me preocupo com isso. O importante é a qualidade do conteúdo. Eu acabei me estendendo muito, agora deu horário de eu buscar minha filha na creche. Então, a última notícia aqui rapidinho do Bortoleto para vocês, uma entrevista que ele deu com as expectativas dele para o GP da Grã-Bretanha. Claro, disse que está muito feliz em marcar os primeiros pontos na Áustria, foi muito incrível, mas é apenas o começo. Agora o foco muda para Silverstone, terminar essa rodada dupla, né? E em Silverstone também vai ter mais atualizações. Ele está ansioso para se familiarizar com as novas peças, mais atualizações, pessoal, para a carro da Sauber aqui em Silverstone. Isso vai ser muito bom. E o bom também para o Bortoleto é que nas corridas anteriores, Canadá, por exemplo, Espanha, são pistas que ele nunca tinha corrido. Agora, a Áustria já correu, Silverstone já correu de Fórmula 2, as próximas também ele já tem experiência e isso muda bastante. Vamos torcer para ele. E paralelo a isso, a Sauber acabou de inaugurar um novo centro de tecnologia aonde? No Reino Unido, Grã-Bretanha, que é a casa da Sauber e é onde vai ser a corrida esse ano. Então a Sauber está investindo muito em tecnologia avançada. Lembrando que a Sauber ano que vem vira Audi e o Bortoleto vai estar nela. E para finalizar agora, o
O chefe da Sauber mandou mensagem para a equipe da McLaren, no finalzinho da corrida lá no GP da Áustria, pedindo para a McLaren ajudar o Bortoleto. E vamos entender isso aí. Isso aqui foi verdade, tá? Ele mesmo confessou aqui, claro, em tom jocoso, em tom cômico, né, que ele fez isso. E foi verdade. Por quê? Repito, quem assistiu o resumo que eu fiz da corrida vai entender. Nas voltas finais, o Bortoleto estava alcançando Alonso, disputa pela 7ª colocação. E atrás dele, quem vinha? O Norris, que era o líder. Então o diretor da Sauber pediu para a McLaren que não desse uma volta no Bortoleto, porque quando o líder chega no retardatário, o retardatário tem que tirar o pé, deixar o líder passar, e isso atrapalharia o Alonso. Então, o que eles estão dizendo é que se o Norris não tivesse alcançado o Bortoleto para dar uma volta nele, por consequência o Bortoleto tinha que tirar o pé, talvez o Bortoleto conseguiria ultrapassar o Alonso. Então, na iminência do Bortoleto virar retardatário, o chefe da Sauber mandou mensagem para a McLaren, pedindo por favor para que não desse uma volta no Bortoleto. Mas é claro que eles não cumpriram isso, né? Porque atrás o Norris vinha quem? Vinha o Piastri, que iria atacar o Norris, e a McLaren já teve problemas com isso, onde o Piastri quase bateu no Norris no meio da corrida. Mas é interessante, né, pessoal? Bem curioso para vocês aí. Então, para finalizar, não existe nenhuma bomba da Red Bull e nem bomba do ano, e nem ameaça ao Christian Horner. O que existe é negociação de contratos e de pilotos em suas equipes, algo normal na Fórmula 1. Isso se ainda alguma delas for verdade, né? Porque até agora, quem disse foi um jornal ali, outro jornal aqui. Na Fórmula 1 ou da boca deles não tem nada oficial. Pega a visão, pessoal. Aqui na telemetria você não perde seu tempo.